Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino. 12 de outubro. Tema: a malignidade do pecado. Texto básico: Romanos capítulo 7, versículos 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Podemos perceber que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a malignidade do pecado, ele o faz em grau superlativo. A Bíblia nos ensina que o pecado atingiu toda a raça humana e que o homem naturalmente está destituído da glória de Deus. De fato, o pecado é o pior dos embustes que o homem pode buscar, pois ele promete prazer, abundância e traz miséria. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas traz morte. Um dos aspectos da malignidade do pecado está no fato de que este priva o homem do maior bem que ele pode ter, a presença de Deus. O sofrimento, as doenças e nem a morte podem afastar o homem de Deus, mas o pecado pode afastá-lo no tempo e na eternidade. Deus fez o homem para louvor da sua glória. Entretanto, o pecado é uma terrível afronta à santidade de Deus, uma negação grotesca da graça bendita do Criador. Eleva o homem a um aparente prestígio, mas após isso o lança do mais profundo abismo de dor e desespero. O pecado promete o que não pode dar. Seus frutos podem até parecer belos diante dos olhos, mas não os satisfazem. O pecado traz a sensação de que todas as portas da liberdade estão abertas, mas quem cai nesse engodo terrível descobre que foi levado para uma masmorra. Promete uma vida fácil e tranquila, porém açoita a pessoa com o chicote da culpa. A malignidade do pecado consiste também no fato de que nações inteiras sofrem terrivelmente porque se entregaram ao pecado. Uma nação que instiga o pecado e a ofensa contra Deus assina seu atestado de óbito, e um povo que tolera o pecado como naturalidade acelera seu processo de destruição. Nenhum povo é forte quando está entregue ao pecado. Nenhuma família desfruta da paz se o pecado é algo promovido no meio. O pecado é o caminho mais rápido para a tragédia e seus súditos estão destinados à morte. Apesar de todas essas realidades acerca do pecado, é possível triunfar sobre ele. O arrependimento é a única saída e porta de escape. Se arrepender é uma declaração de reconhecimento do quanto o pecado é abominável para Deus. Apesar do fato de que não podemos nos livrar dos nossos pecados, devemos ter a certeza de que Jesus pode, pois ele morreu pelos nossos pecados. Pois em Jesus nós fomos libertos da condenação do pecado. Estamos sendo libertos da influência do pecado e seremos libertos da presença do pecado. Que possamos entender o quão maligno é o pecado e que somente em Jesus Cristo podemos buscar remédio para esse terrível mal. Amém.
motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. O desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. E por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus. Orar pelo retorno às atividades e pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.